noite, turma taquiônica, aqui é Cris de novo com vocês e hoje a gente vai falar de como cocriar um primeiro encontro. Só que antes de falar de cocriação de primeiro encontro, eu quero falar de cocriação. Todo mundo aqui entende que a cocriação não é só pensar, sentimento, jogar para o universo, colapsar a função de onda e tá tudo certo? As coisas têm que ser combinadas, né? Tem que ter vários itens que agreguem a essa combinação, né? De sentimento e mente. Às vezes você tá querendo fazer uma cocriação e você não tá respeitando as leis do universo. E aí a coisa não acontece. Ah, Cris, o que são leis do universo? As leis que regem a nossa Terra. Então, na verdade, você tem algumas coisas que elas têm que acontecer para tudo dar certo. Eu vou dar um exemplo. Você vai ser sócio de uma pessoa. E nessa sociedade, como ele é muito seu amigo, não existe regra. Eu vou ser sócio dele, ele é meu parceiro desde que eu era pequenininho, a gente se dá muito bem e tá tudo certo. Vamos ser sócios, pronto. E vai lá, monta uma sociedade sem um contrato, sem regra, sem... Você pulou uma das leis, né? Que é a lei do universo. Qualquer sociedade tem que ter um contrato. Então você não foi responsável, e quando você não é responsável, você acaba não colapsando, as coisas não acontecem do jeito que tem que acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui sócia de uma pessoa, e na verdade o que ela fez? Quando a gente assinou o contrato, ele colocou como se a gente fosse... os donos daquele comércio há 5 anos. Sendo que, na verdade, a gente tinha acabado de pegar aquele comércio naquele momento. Bom, não deu muito certo. E na hora que eu fui vender, né? O que aconteceu? Os funcionários entraram contra mim e eu tive que pagar 6 anos naqueles funcionários que entraram com ação contra o meu comércio. Eu fui responsável? Eu apliquei as leis do universo naquele momento? Não, muito pelo contrário. Eu fui irresponsável, não fiz a lição de casa, não vi o que eu tinha que ver e eu paguei 6 anos de uma coisa que não era devida minha. Então, na verdade, tem muita coisa em volta dessa cocriação que a gente não pode deixar passar, tá? E uma das coisas é as leis do universo e as responsabilidades que você tem de tomar decisões corretas na hora certa, tá bom? Então a gente vai lá colapsar e cocriar um primeiro encontro. Então tem mulher que vai vir falar assim pra mim: ah, Cris, eu tenho dedo podre. Pô, você já sabe que você tem dedo podre, né? Então o que você vai fazer? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E aí dentro desses parâmetros, né? Escolher uma pessoa pra você, que você não caia no erro passado. Porque o erro passado é mais do mesmo, concordam? Se você faz a mesma coisa que você fazia antes, você vai errar do mesmo jeito, você vai ter mais do mesmo, vai vir mais um dedinho podre para você. Então é isso que a gente vem falando o tempo inteiro, né? Responsabilidade nos seus atos, se entender, se analisar, saber o que quer, saber como quer e não fechar os olhos para os defeitos da outra pessoa, fingindo no primeiro momento que tá tudo bem. Não. Se eu não gosto daquilo, não adianta. Em algum momento aquilo vai ser importante para mim e vai me fazer tomar uma decisão de separação.
Então, por exemplo, um cara, ele adora andar de bicicleta, ele todo dia vai andar de bicicleta. E aí ele quer que você vá andar de bicicleta, só que você odeia andar de bicicleta. Mas você vai andar de bicicleta com ele, né? Vocês estão começando a se conhecer, e aí você aceita andar de bicicleta. Só que em dado momento, andar de bicicleta vai te encher o saco e você não vai querer mais andar de bicicleta. E aí, você aceitou, né? Ele acha que você gosta, ele acha que tá tudo bem. E na verdade não tava nada bem, você não gostava de andar de bicicleta e você se enganou a pessoa e tá fazendo o que ela quer só pra agradá-la. Então isso é um grande erro que as pessoas cometem. E isso também é lei do universo, né? Não se engane, né? Não mude quem você é. Não se adeque àquilo que você sabe que você não vai conseguir que dure por longos meses, anos ou sei lá. Entenderam? Então é isso quando a gente fala de cocriação. A gente está falando de muita coisa, né? Legal, vocês entenderam que tem que ter sentimento, que tem que ter pensamento, que tem que colapsar a função de onda, muito legal, mas dentro disso tudo tem algumas regras que tem que vir junto, tá? Então vamos lá, cocriando o primeiro encontro. Hoje em dia vocês sabem que o primeiro encontro normalmente ele acontece pela internet, então você não conhece a pessoa e a pessoa não te conhece. Então você vai meio no encontro às cegas. Eu diria para vocês que como você está no encontro às cegas, se mostre o menos possível, né? Porque você não sabe quem tá lá do outro lado, né? Você não sabe se aquela pessoa ela gosta das mesmas coisas que você gosta. Então de repente você vai com um super decotão, com uma mini saia. Eu gosto muito de andar assim e apesar da minha idade eu vou embora. Mas hoje eu penso um pouquinho diferente, porque talvez a pessoa não goste, né? E ela acha aquilo um pouco exagerado. Então, pô, quer mostrar as pernas, mostra as pernas e tapa o seio, quer mostrar o seio, tapa as pernas e vai meio numa média mais equilibradinha pra dar uma boa impressão, independente da pessoa que vai estar lá te vendo, né? Porque se ela tem paradigmas fortes dentro dela, se ela tem preconceitos fortes dentro dela, de repente aquilo pode já bloquear o teu primeiro contato, né? Porque o cara, vocês sabem que o primeiro contato é tudo na vida, né? Você olha a pessoa te olha e pode te dar uma liga ou não. Se você em algum momento brecou ele por conta dos paradigmas dele, ou né, você foi brecada por conta dos seus paradigmas, porque o cara tá desleixado, porque o cara não tá cheiroso, ou porque... Então aí, né, vocês não dão nenhuma segunda oportunidade, porque ali já breca tudo. Eu vou contar uma coisa, quando eu conheci meu marido, foi também pela internet, e a gente começou a conversar tal, e eu sou de banco, né, e em banco a gente fala muito palavrão. E só depois de alguns meses, ainda bem que ele não foi preconceituoso e não tinha nenhum bloqueio quanto a isso, a gente continuou se vendo. Mas depois de uns meses ele falou, eu achei que você falava muito palavrão, né? Então ele não tinha gostado dessa minha atitude, mas ele tinha deixado passar, até porque ele gostou de mim, e a gente foi para um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto encontro, e isso acabou não sendo relevante, mas podia ter sido, né? Podia ter acontecido dele falar, não, essa menina fala palavrão demais, tô fora, não vai ser ela, né? Então, por isso que eu tô falando pra vocês cuidarem, né, um pouquinho da aparência, cuidarem de algumas questões que a gente, na verdade, às vezes não liga, porque a gente tá muito acostumado, o nosso dia a dia é daquele jeito e você passa batido por aquilo. A segunda coisa é falar demais, né? Às vezes as pessoas no primeiro encontro, elas falam demais, até por nervosismo, ansiedade, né? Não querer que fique aquele silêncio, né? Indesejável. A gente acaba tomando a frente e falando, principalmente a mulher, né? A mulher fala, como eu tô falando agora. Até tô com sede, peraí. E aí o que acontece? Você fala demais, acaba falando também, às vezes, bobagem. Tem mulher que fala muito no ex, ou pergunta muito da ex, da pessoa.
Eu diria que, sei lá, 80% dos homens não gostam desse assunto. Às vezes não é isso que eles querem conversar. E a gente é curiosa, a gente é xereta e a gente quer saber tudo. E aquilo que você vai saber naquele momento, às vezes até atrapalha, porque o cara, ele pode ter acabado de se separar e ele não acha que a mulher dele é feia e nem acha que a mulher dele é uma chata, então ele não vai falar nada de mal dela, vai até elogiar. E aí fica como? Você vai ficar morrendo de ciúme da outra, sendo que, não tem mais nada a ver, mas o que ele falou da outra te fez sentir que ele ainda gosta. Então, assim, assunto encerrado. Acho que esse papo não precisa rolar nesse primeiro encontro. Somos mulheres que trabalhamos, somos mulheres inteligentes, somos mulheres que a internet tá aí, tá cheio de assuntos, vocês são co-criadoras, né? Vocês podem falar desse assunto, vocês podem falar de política, vocês podem falar do trabalho de vocês, vocês podem falar de moda, vocês podem falar de viagem, quer dizer, tem tanto assunto para se falar, para que tocar num assunto que às vezes não é agradável nem para um nem para outro. Agora, não, o cara já tá falando, ele é assim, então tá bom, vambora, né? Aí é diferente, né? Ou a mulher já tá falando, ela já é assim, eu também vou embarcar nessa. Ok, se os dois entenderam que aquele assunto é legal, não vejo problema nenhum. Só tô falando que é uma dica, porque às vezes não é bem assim que acontece, né? É legal começar o relacionamento do zero, né? E começar cada um entender o outro aos pouquinhos, e com a intimidade esses assuntos vão rolar. Você vai saber de tudo da ex dele, ele vai saber de tudo do seu ex, mas aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, né? Não precisa ser naquele primeiro encontro já vomitar tudo, né? Bom, outra coisa é a insegurança, né? A insegurança atrapalha em qualquer área. E às vezes a gente, logo no primeiro contato com a pessoa, a gente já percebe que a pessoa é insegura. Nem o homem nem as mulheres gostam de pessoas inseguras. Todos somos, né? Todos somos inseguros, né? Todos temos medos de alguma coisa, mas não precisa mostrar essa insegurança logo no primeiro momento e já ficar achando que aquele encontro tem que ter 15 horas para dar certo, pro cara gostar de você. Então, assim, aquela ansiedade de não querer que aquilo termine nunca, aquela ansiedade de já marcar o próximo encontro, isso tudo vai atrapalhar, vai incomodar e de repente pode não dar certo por causa disso, né? Óbvio, fazer um charminho de que você gostou, que você achou ele um cara interessante, óbvio, né? As pessoas querem que você goste delas e você também quer que o cara goste de você. Então esse charminho faz parte, acho que tem que ter mesmo, mas assim, não precisa ser intimativa, tipo, não, vamos já marcar o próximo encontro, não, quando que a gente vai se ver? Ou então já vai direto pros finalmente, né? Não dá tempo nem da pessoa te conhecer, de saber o que você é, quem você é, o que você pode oferecer para aquela relação, o quanto você pode agregar na vida daquela pessoa. Porque naquele primeiro dia ele já viu tudo, né? Você já se mostrou, você já se abriu, você já fez tudo que você tinha que fazer. E aí ele fala, vamos para a próxima. Então, de repente, gente, vejam o que vocês fizeram nos seus últimos primeiros encontros, aonde erraram, aonde acertaram, e façam diferente, porque o que a gente vem falando aqui na cocriação é em mudar para ter lá na frente um resultado diferente. Então, mudem. Essa é a base da cocriação para quem ainda não é cocriador. Se você quer cocriar, você tem que fazer mudanças na sua vida e que formatem a sua vida de uma forma que daqui a algum tempo as coisas aconteçam do jeito que você quer, tá bom? Um beijo para todos e até a próxima!